É isso aí, pessoal, vamos lá. Mais um vídeo aqui para o nosso canal e dessa vez a gente vai falar do XPCA 11. É um fiagro aí que eu sei que boa parte da galera que me segue gosta, eu vejo que algumas pessoas investem. É um fiagro que chega com uma certa frequência nas caixinhas de pergunta lá no meu Instagram, tá? Então, decidi falar sobre ele no vídeo de hoje. Beleza? Mas antes da gente entrar no conteúdo, antes de eu trazer aí os principais pontos do relatório do XPCA, quero pedir para você deixar aí aquela força marota. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal, deixa aí o like, porque se você fizer isso, o YouTube ele vai entender que o conteúdo é relevante, que precisa chegar em mais pessoas. E além disso, se você não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube ele vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. Beleza? Se inscreveu, deixou o like, clicou no sininho, vamos lá, galera. XPCA 11. Então, trazendo aqui a primeira tela do Status Invest, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pronto, assim fica bem melhor. Então, a gente já tem aqui de cara um dividend yield aqui de quase 17%, então um yield realmente razoável, tá? É um fundo que está negociando ali na casa de PVP 0,98, então um certo desconto frente ao seu valor patrimonial, patrimônio hoje beirando aí os 432 milhões, tá? Uma boa base de cotistas, 62 mil, e uma liquidez diária considerável, aí, quase 2 milhões de reais. O XPCA, se eu não me engano, é o quinto ou sexto maior fiagro em termos de liquidez. Beleza? Então, uma liquidez aqui bastante interessante. O histórico de proventos aí de 2023, a gente já teve pagamentos aí de 15 centavos por cota. A gente está mantendo aí uma média de 11, 12 centavos. Beleza? Então, estou fazendo esse vídeo aqui no dia 9 de agosto. O fundo vai pagar aí 12 centavos. Para quem tinha cotas no dia 31 de julho, vai pagar aí no dia 14 de agosto 12 centavos por cota. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no detalhe do relatório gerencial do XPCA. Então, trazendo aqui XPCA na tela, vamos lá. Então, fiagro aí da XP Asset, a gente tem aqui a evolução da rentabilidade mensal, a distribuição por cota. Então, a gente vê aqui um yield na casa aqui acima de 1,1%, 1,2%, tá? Um yield realmente considerável. E isso, pessoal, já vou avançar um pouquinho, se deve muito em relação à indexação da carteira. A gente vê que a maior parte da carteira de crédito do XPCA está atrelada ao CDI, é CDI mais uma taxa. 12% está ligada no IPCA, beleza? Então, nesse momento de Selic mais alta, a gente acaba tendo ali um CDI mais alto, então a gente acaba tendo dividendos maiores. Naturalmente, à medida que a Selic for caindo, e aí a gente já tem uma perspectiva de mais cortes na taxa Selic, hoje já se fala de cortes aí na próxima reunião em setembro de meio ponto percentual, a gente deve começar a ver dividendos menores, tá? Mas não significa perda de fundamento, mas só uma reação ao que está acontecendo na economia, tendo em vista que a maior parte da carteira do XPCA ela está atrelada ao CDI. Então, nesse momento de Selic mais alto, os dividendos eles acabam ficando maiores, tá? Aqui um pouquinho da diversificação. Deixa eu diminuir um pouco, que vai ficar melhor para enxergar. Então, um pouco aqui da diversificação por segmento, tá? Então, 30% aqui da carteira do XPCA está exposta em produtor de grãos, 13,5% em açúcar e etanol, tá? Quase 12% produção de cana, 9% revenda de insumo, 8,3% em indústria de insumos, quase 7% em etanol de milho, 6% em cooperativa, quase 3% aqui em pecuária e 2% em indústria alimentícia. Beleza? E aí, 8,5% aqui em outras categorias. Então, a gente vê uma boa diversificação por segmento, tá? Então, a diversificação por segmento e a diversificação geográfica, como a gente pode ver aqui no portfólio do XPCA, ele tem participação aí em 16 estados brasileiros. A diversificação geográfica e a diversificação por segmento é algo extremamente importante num fiagro. Porque pensa só, é muito comum a gente ter notícias do tipo, no estado tal a gente teve uma estiagem fora do normal, no estado tal a gente teve chuvas além do normal. Então,
Se o Fiagro ele se expõe muito numa determinada região, num determinado segmento, ele fica muito dependente do clima daquela região, ele fica muito dependente do comportamento daquela safra, daquela cultura. Então, você fica muito dependente de algo que você não tem muito controle. Então, quanto mais diversificado geograficamente e por segmento for o Fiagro, menor tende a ser o risco que ele vai correr. Então a gente vê aqui a presença do XPCA em 16 estados brasileiros. Então esse é um ponto realmente bastante interessante nesse Fiagro, uma boa diversificação também por estratégias, tá? Então isso acaba diminuindo também o risco do Fiagro, beleza? Quanto mais diversificado por segmento, quanto mais diversificado geograficamente, melhor. Aí um pouquinho de comentário sobre as principais culturas, soja, milho, boi gordo, açúcar e etanol, tá? E aí eu quero trazer um ponto que está na primeira folha aqui, logo um comentário do gestor. Esse aqui é um relatório referente a junho, tá? Então ainda não tem o relatório de julho, tá? Esse aqui é o relatório do mês 6, mas aqui ele comenta o seguinte: a gente tem uma usina aqui que está em processo aí, tem inadimplência, está em processo de recuperação, tá? E aí ele fala: a respeito da recuperação judicial por parte da usina Éster, foi anunciado, conforme comunicado ao mercado no dia 6, um acordo com o devedor, por meio do qual ficou acordada a equalização dos juros, repactuação da dívida com redução da exposição e duration da operação. Duration, galera, só para vocês entenderem, é o prazo médio para que o investidor tenha de volta aquilo que ele investiu, tá? Então a duration dá o prazo médio para que você tenha de volta o dinheiro que você investiu. Quanto maior a duration, maior o risco. Então, se você reduz a duration, você reduz o tempo para reaver o seu dinheiro, menor é o risco, tá? E aí ele comenta: a representatividade da operação saiu de 1,2% para 0,9% do patrimônio do fundo. Ou seja, a gente tem aqui um CRA que está com problema, tem uma empresa que está em recuperação judicial, mas ela saiu aí para um patamar inferior a 1% do patrimônio. Então é realmente algo muito tranquilo, muito saudável, tá? Não é a melhor condição, a condição ideal é que toda a carteira esteja adimplente, esteja rodando bem, mas nos casos de inadimplência, quanto menor for a participação, menor tende a ser o impacto na carteira. Então aqui a gente tem um impacto muito pequeno, 0,9% do patrimônio do fundo, beleza? Então, comentário importante aqui de trazer, tá bom? Então, a maior parte aqui da carteira está em CRA, tem uma outra parte aqui que está em outras cotas de fundos de investimento e 11% em caixa. Aqui nós já vimos a diversificação, nós vimos a exposição geográfica, tá? Aqui a gente tem a carteira de crédito do XPCA, a gente vê aqui essa coluninha aqui, ó. Essa coluninha aqui é a coluninha do duration, tá? A gente vê aqui uma duration média aqui de 2,10. Duration baixa, então um nível de risco menor, beleza? Então, aqui a gente tem os comentários aí de cada garantia, os comentários da gestão de cada devedor, beleza? Quais são as garantias que podem ser executadas no caso de ausência de pagamentos. Então, a gente tem aqui a consolidação de todos os devedores do XPCA, um pouquinho de comentários aí sobre a gestão e a equipe que está por trás do XPCA, beleza? Então, batemos aqui os principais pontos, a ideia era realmente essa, trazer os principais pontos, bater um pouquinho do relatório gerencial, trazer os principais insights sobre o XPCA 11, beleza? Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro, tá? Quero fazer também mais um comentário antes de fechar aqui, que é o seguinte: estou deixando aqui na descrição do vídeo 2 links. O primeiro deles, Nova Renda, que é o meu curso de fundos imobiliários, que consiste aí de 17 aulas para você entender os principais indicadores, entender como analisar fundo de papel, fundo de tijolo e ainda ter acesso a um grupo exclusivo para tirar dúvidas comigo por 1 ano. Você vai ter acesso por 1 ano ao conteúdo, às aulas e 1 ano de acesso ao grupo exclusivo para tirar dúvidas, beleza? Segundo link, caso você tenha interesse em ter um acompanhamento da sua carteira de investimentos, indo além de fundos imobiliários, falando de ações, renda fixa, investimentos internacionais, se você tiver interesse em ter um acompanhamento profissional comigo por 12 meses da sua carteira de investimentos, estou deixando o link aí para consultoria High Five.
Beleza? Então, se você tiver interesse, se inscreve aí. Eu tenho certeza que você vai gostar de ambos os produtos, seja a consultoria, seja o Nova Renda. Show? Então, recado dado. Peço também, reforço aí para você se inscrever, deixar o like, clicar no sininho para você não perder nenhuma novidade do que eu lançar aqui. Combinado? Então, é isso, galera. Nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço.